CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre em torno das parábolas e ensino de Jesus, do nosso Caibá, Schutel. A Dilane vai ler o Evangelho e fazer a prece para iniciarmos os estudos. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles logo se percebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, Uma Rainha de França, 1863. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos à espiritualidade que nos ajude a entender as palavras que aqui foram lidas. Pedimos a Deus, acima de tudo, que permita que os bons espíritos se aproximam de nós para nos dar entendimento, porque nada sabemos. Pedimos pelos ouvintes, por nós encarnados e pelos desencarnados. Pedimos por todos.
Pedimos ao seu altivo, a Dona Lourdinha, às irmãs queridas. Pedimos ao Caibá, a esse espírito que possa nos ajudar a entender, ajudar o nosso irmão a passar esse conteúdo para nós. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo. Que assim seja. Muito bem. Muitos dos que nos acompanham agora no Evangelho, no estudo do Evangelho, também nos acompanham durante o estudo do Memórias de um Suicida, que acontece às 17 horas. Hoje nós temos, sempre na última quarta-feira do mês, O último quarto domingo do mês, tem mês que tem 5 domingos, a gente realiza o estudo do Evangelho no lar. E nós vamos sempre ao lar de um trabalhador da casa. E hoje é o quarto domingo do mês. Então nós iremos à residência, ao lar de uma irmã nossa, fazer o Evangelho com ela, de 4 horas às 5 horas da tarde, de 16 às 17 horas. E então nós não teremos os estudos do livro Memórias de um Suicida, sempre no quarto domingo de cada mês. Eu fico com pena também, mas assista uma aula passada, a que a gente leu bastante, né? A gente leu aquele capítulo todo, um novo capítulo, e semana que vem a gente pega a partir dali. Então vamos lá. Nós vimos já a parábola, né? A semente do caminho, a parábola do semeador. Aí ele conta que tanto por Mateus, Lucas e Marcos contaram essa parábola. E a gente vê que o semeador semeia a semente cai no caminho, a semente cai entre as pedras, a semente cai entre os espinhos e a semente cai em terra boa. Depois nós vimos que Jesus explicou essa parábola, que aqui caiu na terra boa é a terra da alma, é que ele multiplica a semente, ele multiplica a palavra, a semente é a palavra de Deus. Aqui cai no caminho aquele que não está nem aí, não interessa a ele falar de Deus, falar da alma, falar da vida futura. E o grande semeador foi Jesus, né? O maior dos semeadores foi Jesus. Aqui cai entre a pedra, ela cresce, mas logo o sol queima, porque ela não tem raiz. E aquele que ouve acha até interessante, mas continua a vida dele, no primeiro momento, da primeira tribulação da vida, ele larga tudo. Aqui cai entre os espinhos, também ouve, acha interessante, mas os interesses do mundo são mais fortes nele e ele abandona também a palavra. E finalmente a terra boa que nós já dissemos. E a palavra, a gente vê muitos nossos irmãos evangélicos falar, né? A palavra é o ensinamento que o Cristo trouxe, falando da imortalidade da alma, o que nós já tínhamos muito que pensar, porque todos nós, sem exceção, todos, até quem acabou de nascer, tem um parente que já morreu, né? Todos nós temos um parente que já desencarnou, melhor dizendo. E vai acontecer com a gente.
Então a gente deveria pensar sobre isso, né? Um pouco. E o que vai acontecer depois que eu morrer? Para onde que eu vou? Para onde foi meu parente? Tudo se acabou? Será que tudo se acaba mesmo? Então por que Deus, né, o Criador, incentivou o amor, esses laços que nos ligam uns aos outros? Para romper tudo com a morte? Para a gente sofrer, apenas para sofrer? Então já é um questionamento que a gente precisava, todo ser vivo, todo ser humano, ser vivo não, que um cachorro não vai fazer isso, né? Mas todo ser humano deveria fazer, sobre a morte. E a doutrina espírita, de uma maneira muito racional, traz essa certeza para a gente, traz essas verdades que a gente não fica a menor dúvida. A partir daí, a alma pode se comunicar? Não pode? Ela mantém a sua individualidade? Se ela mantém a sua individualidade, ela pode se comunicar? Ela não pode? Por que não poderia? E aí a gente começa a pensar na vida, que a gente vê muita dor, a gente vê muita gente nascendo em berço dolorosíssimo, com doenças que não têm cura, e a gente começa a se perguntar, Deus existe ou Deus não existe? E por que, se Ele existe, por que Ele permite isso? Se Ele permitiu, aconteceu com fulano, não aconteceu comigo, ou aconteceu comigo, ou não aconteceu com fulano. Por quê? Aí a gente vai começar a compreender a reencarnação. E a gente vai desenvolvendo, por isso que a doutrina espírita é uma filosofia. E a doutrina também não veio trazer nada de diferente de que Jesus trouxe. Por isso, na casa espírita, caminhamos com Kardec e com Jesus acima de tudo. Kardec e os espíritos codificadores estavam sob a égide de Jesus. E a parábola do semeador está nesse contexto. A palavra de Deus, que são essas verdades que nós acabamos de falar, e elas, a gente não é o dono da verdade, tem muita coisa que a gente não conhece ainda, e cada um dessas ideias espíritas que sempre existiram no mundo, se abre um leque muito grande para a gente meditar. Por isso é uma filosofia. E como ela nos aproxima de Deus, e Kardec não tinha intenção de criar religião nenhuma, a gente diz também que é uma religião, vem de religare, ligar a Deus, e ela liga o homem a Deus, então, portanto, é uma religião. E pela maneira, pela dedução, através da mediunidade, que não é a mesma experiência que a ciência do homem faz, a gente diz que a gente tem prova, né, como ciência, que é a doutrina espírita. Então ela tem esses três aspectos, o científico, o filosófico e o religioso. Estamos aqui analisando então a parábola do semeador, pensando, né, que alma é a minha? Que terra é a terra da minha alma? Quando a gente se olha, a gente vê as nossas imperfeições, são tamanhas. E, poxa, será que eu posso produzir fruto? Porque se eu olhar muito para mim, eu começo a me desesperar, né? Com os meus erros, com a minha inferioridade. Mas a terra que dá bom fruto é a terra adubada. É a terra que tem esterco. Não é a terra limpinha, lavada. É a terra adubada. Então está aqui a terra da nossa alma. Se a gente quiser produzir frutos, a gente vai produzir. Basta a gente querer. Então a gente vai meditando em torno das parábolas de Jesus, que o raciocínio, com o raciocínio do nosso Caibá. Aí ele diz aqui, ó, para pregar, vai Adilane. Não, pode, não achei ainda não. Está na página 35, lá em cima. Pode ler. Achou a página 35? Não.
Foi aí que a gente parou? Ó, para pregar, continua. Pode ler, senhor. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Aí tem uma expressão aqui em latim, né, que significa isso, julgará no último dia. E por que isso aqui? Isso aqui não é um castigo. É porque eu, num determinado momento, eu vou me ver diante de mim mesmo. Se eu não quiser saber de mim agora, quando chegar o momento da morte do corpo, a gente vai ver sozinho diante de nós mesmos. E como eu tiver analisado a vida, como eu tiver desprezado ou valorizado a palavra, os ensinamentos do Cristo, que vem de Deus, eu vou sofrer as consequências, ou colher os frutos doces ou amargos. Por isso que ele está dizendo isso. E é por isso também que Deus não se desespera para convencer o fulano. Ele vai chegar a essa conclusão, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente vê a sociedade extremamente materializada, quando a gente vê a enormidade dos desencarnes cedo de jovens por causa dos excessos, a gente vê que esses sofrem as consequências do seu ato, buscando sempre os prazeres da vida, os prazeres da matéria. E a gente vem analisando, lutando contra nós mesmos, né? Contra as nossas tendências. Mas todos se veem diante da realidade, como a gente vê, por exemplo, com os suicidas, que esses jovens acabam se suicidando com as drogas. E quanto malefício trazem as drogas? Quanto? Vamos lá, Dilane, continua aí. Que é belíssimo? É. Que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vistas, quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior explicador do amor de todas as idades, e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática da virtude ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. O espiritismo, filosofia, religião, ciência, independente de todo e qualquer sectarismo é separação. É a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana,
base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé, que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sobre o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Então olha o que ele está dizendo, todos nós somos semeadores. Quando evangelizamos, quando falamos da doutrina espírita, quando falamos do Evangelho de Jesus, não é? Então vamos lá. Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então a gente viu a parábola do semeador como a parábola das parábolas, como ele colocou no início, porque ele fala para todas as almas, né? Consegue, aí acho que foi o Guilherme semana passada, alguém colocou aí, a gente podia falar aqui da escala espírita, foi você, não foi, Guilherme? É uma analogia boa, como a escala espírita, que ele abrangeu todo mundo, Kardec abrangeu todo mundo, com as 3 categorias de espíritos imperfeitos, os bons espíritos e o espírito puro. Ou a gente está em uma ou a gente está em outra. Aqui é a mesma coisa. A semente, ou a gente está na terra adubada, no espinho, na pedra ou no caminho, né? Por isso é a parábola das parábolas. Agora vem a parábola do joio. Vocês sabem o que é o joio? A gente fala, vou separar o joio do trigo. O joio, vou ler aqui no dicionário que fica melhor, mas parece muito com trigo, muito. Aí confunde, se não olhar com calma, né? Eu vou botar aqui a gente vai falar do joio. O que é o joio? De acordo com Wikipédia, conhecida pelos nomes comuns de joio ou cisânia, que como a maioria das espécies do gênero Lolium é uma planta anual, de talo rígido, que cresce até 1 metro de altura, com inflorescências em espiga e grão de cor violácea. Eu botei a vozinha do Google, né? Aí está aqui, conhecida pelos nomes comuns de joio ou cisânia, que como a maioria das espécies do gênero Lolium, é uma planta anual, de talo rígido, que cresce até 1 metro de altura, com inflorescências em espiga e grão de cor violácea. Aí tem uma pergunta, qual a diferença entre o joio e o trigo? Isso aqui é boa, né? Assim, o que distingue uma da outra é a formação da espiga. No joio, ela é bastante alongada. Diferenças entre o joio e o trigo. Primeira, a formação da espiga. Um é mais alongada, o outro é mais curta. No joio, as espigas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. Então a gente vê que a diferença é muito pouca. E Jesus usou dessa expressão, né? Separar o joio do trigo. Quem mora na roça, lá na Paraíba, meu pai era paraibano, eu fui lá para o mato muitas vezes, é bem no interior da Paraíba, município de Mamanguape, Campina de Necoanjo, é longe, hein? É lá dentro, Campina de Necoanjo. Necoanjo era meu avô. E lá tinha plantação para fazer farinha. Farinha faz de quê? Da mandioca, não é? Então você tem a mandioca e você tem aquela outra que é igualzinha a mandioca. Hã?
Uns chamam de mandioca braba, outros chamam... Dão vários dos nomes. Eu não falei aqui que dão vários nomes. Mas é muito parecida. É muito parecida. A mandioca você faz, é o aipim, né? A mandioca é o aipim. Você come, é saudável. A outra não. Se o gado comer, ele morre. Não pode comer a mandioca. Aquela ali faz mal. Ela não é venenosa, como dizem. Mas não é um veneno brabo, mas não é a mesma coisa. Mas é igualzinho. Quem está lá conhece. Quem não está... se me botar numa plantação de trigo de joio, eu colho tudo igualzinho, né? Eu não sei. Aí Jesus, né, vamos separar o joio do trigo, usou essa expressão, porque tinha muito plantação de trigo. O pão é um alimento universal. Todo mundo come pão. Então vamos lá, Dilane, parábola do joio. O senhor pode ler. Pode começar. Estou ouvindo. Então, você é o joio e eu sou o trigo, pode ler aí. Tá. O reino dos céus, vai, Dilane. Pode ler. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda o que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Desde aquela época já tinha homem para, como é que chama? Dá um nome que você vai... Hã? Não, o homem que vai prejudicar o outro, eliminou o campo do outro. Inimigo. Tem um inimigo, mas tem um nome, como é que é? Quando você... botei um... Hã? Sabotador, é isso aí. Sempre teve o sabotador, né? Desde aquela época. Então o homem foi lá e sabotou. Isso aí mesmo. Aí vamos lá. Aí agora vamos para a explicação da parábola. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. A todos os jatos de sua luz opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. É sempre assim, sempre o sabotador aí, ó. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desventuram, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. Então começa a primeira análise aí do Caibá. O joio sempre vem sabotar. Então, desde o início tem homens maus, como ele colocou, homens inimigos da verdade. O homem não quer ver o bem do outro. Então, quem sabotou a plantação de trigo que Jesus colocou foi um homem inimigo.
E ele coloca aqui, ó, sempre isso aconteceu. E na outra frase, todos os jatos da sua luz opõem uma sombra para obscurecê-la e desnaturá-la. Então, todos os jatos da luz sempre tem uma sombra. Aí ele colocou aqui que sempre, todas as doutrinas a gente vê como cristianismo. O Cristo trouxe as suas verdades e como o homem plantou joio no meio dela. O que a doutrina espírita está fazendo? Está arrancando o joio. Arrancou o joio. Está mostrando o trigo. Está mostrando a pureza doutrinária. Ele vai dizer, a doutrina de Jesus, vai, Adilane. A doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Sabotaram a doutrina de Jesus. Transubstanciação, quer dizer, modificou. Não é? Embora resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos que se desgladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho e de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Olha aí, a nossa tarefa é restabelecer essas verdades. E se nós estamos agora lutando e contra uma porção de ideias, uma porção de sentimentos contrários ao amor do Cristo, é porque nós deveríamos ter sido os culpados de plantar esse joio no meio do cristianismo. Olha as guerras santas, as cruzadas, a noite de São Bartolomeu, a Inquisição e os desatinos, os depaupérios que os sacerdotes causaram, provocando dores na humanidade em nome do Cristo. É por isso que hoje nós enfrentamos os inimigos da causa. Os inimigos da causa, muitos deles foram massacrados em nome do Cristo. Como são espíritos ainda na sua infância, não perdoaram e nos perseguem. Aí essa luta do materialismo com o espiritualismo, a espiritualidade. Você vê no nosso país, na política, é uma luta daqueles que trazem a espiritualidade contra aqueles que trazem a materialidade. É uma luta. Já foi definido, e nós vemos bem, é uma luta do bem contra o mal. E essa luta se dá nos dois planos da vida. É uma batalha imensa. Mas quem começou essa batalha? Nós que hoje defendemos o lado do bem e que já ensarilhamos as nossas armas, lá atrás foi de arma em punho.
Teve uma mensagem muito interessante aqui dada por um dos guias da casa, em que ele nos conclama a luta contra o mal, a luta contra as trevas, e que a luz prevalecerá, a luz vencerá. Ele afirma ali, que a gente não tenha medo, que a gente se prepare, não mais com as armas, não mais com armas, e sim com amor. Não mais com as armas, e sim com amor. Significa que lá atrás levantamos as armas, e agora vamos combater com amor. É o nosso desafio. E quantas vezes a gente nós nos pegamos ainda com agressividade dentro do coração, um sentimento. A gente já não faz de fato, não vai para as vias de fato, mas quantas vezes o sentimento de agressividade vem? Por exemplo, morre logo, manda esse cara para o inferno, não é? Tira essa pessoa da minha vida. Por que não acaba logo com esse pessoal todo aí? Por que Deus não resolve matando todo mundo? Não tem muito desses pensamentos? E pensamento daqueles que se dizem cristãos. Vou picar em picadinho. Já vi uma pessoa falando, picadinho. A pessoa que tinha feito mal. E não saía da igreja. Mas esse é o nosso pensamento ainda. É um desafio a gente não mais sequer pensar dessa forma. Porque quando você pensa dessa forma, você desafia o mundo espiritual. Você pensou, você está reagindo. Os espíritos estão te vendo, sabem do teu pensamento, eles vão dizer, então vamos ver se você é forte mesmo. Por isso que a gente tem muitas dificuldades ainda, muitos tropeços. Você quer desafiar? O mal não pode ser desafiado. O mal tem que ser combatido. Combatido com amor. Combatido com amor. Então a gente tem que aprender a amar, né? Em primeiro lugar. A perdoar. Quantas vezes a gente guarda mágoa no coração de alguém? Quantas vezes? Uma vez, lendo aqui, estudando as obras da Dona Ivone, o espírito que com ela conversa com ela. Eu estou buscando aqui se é a Dona Ivone ou é com o Dr. Bezerra, mas é com a Dona Ivone mesmo. Ele diz assim, me peça tudo que eu vou fazer por você, tudo que você quiser eu vou fazer. O espírito é grato a ela, mas só não me peça para perdoar fulana, só não me peça para perdoar, porque eu não consigo e eu não vou perdoar. Peça tudo, menos isso. Então vocês vejam como esse sentimento, ele não tira outras virtudes que você tenha. Você tem virtudes, mas esse sentimento do rancor, da mágoa, da raiva, da vingança, ele acaba, fala igual o Guilherme, obliterando, né? Botando um véu, escondendo a caridade. Como você pode ser caridade com orgulho? Porque a mágoa é orgulho, a falta de perdão é orgulho, e a gente não admite ser chamado de orgulhoso. Então, quanto a gente tem ainda coisas para resolver dentro da nossa alma? Estamos aqui, estamos na vida, sendo colocado diante desses desafios. Perdoar. Receber o mal, não revidar, não reagir. Isso é só para quem conquista isso. Porque a gente sempre reagiu. A gente precisa agir e não reagir. Vamos lá, vamos continuar. Uma vez
Em vez, né? Em vez. Vai, Dilane. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Né? Em vez da simplicidade que trouxe Jesus, aparece com os seus aparatos. Que aparatos? Roupas, ostentação, exageros. Então, com aquelas roupas todas, com aquela ostentação toda, enquanto Jesus sempre foi simples. Então, a gente vê hoje ainda muitos homens religiosos com uma ostentação enorme, com muita riqueza. Muita riqueza. Aí passa na cabeça de vocês aí, em todos os segmentos religiosos, né? E riqueza adquirida dos fiéis. Riquezas adquiridas por fiéis. O rico pode frequentar qualquer templo religioso. O rico pode até construir um templo. Ele já é rico, é dele. Agora, você fazer riqueza através da palavra, se fazer riqueza através da mediunidade, é uma outra coisa. Continua. Este joio, já agora de milênios, e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. Que raciocínio bonito, né? Esses homens aí, eles ouviram, mas aplicaram de acordo com seus interesses. É o espinheiro, é o espinho. Então, olha, o Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiam, deixando de prestar o necessário raciocínio em suas palavras redentoras. Olha só, por que o homem plantou o joio lá? Plantou exatamente na hora que o dono estava dormindo. Então a gente tem que estar atento. Nós precisamos estar atentos. Gostaria de ver a nossa casa cheia de gente, lotada, ouvindo essas palavras tão profundas, tão importantes para nossas vidas. Mas o homem ainda não despertou, né? A gente divulga, a gente sabe que muitos nos ouvem à distância, mas é uma pena a gente estar aqui com um lugar à vontade, com meia dúzia de pessoas ouvindo a parábola. Por quê? Os interesses, né? Os diversos interesses. E a gente não está condenando o interesse de ninguém, o interesse da família, o interesse do lazer, o interesse do trabalho, que até domingo muitos trabalham, mas a gente deveria reservar um momento para que a gente pudesse estudar. 1 hora de estudo, começamos 9 horas, 9h03 mais ou menos. São 10 para as 10, o tempo voou. Eu queria ver ali a parábola do grão de mostarda também, de tão gostoso que é, não é? Esse estudo, tão agradável e tão importante para a gente.
Guilherme está pedindo para ler o capítulo 17 da Gênesis, que vem ao encontro disso que a gente está falando. E como depois... Vai, Dilane. E como depois, pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades com que as revestiram, se fizesse confusão idêntica à do joio e do trigo. Logo após nascerem, o Senhor liberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos, que deveriam apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio, recolher o trigo ao celeiro. Olha que interpretação também interessante, né? Então, o dono lá da plantação não deixa crescer. Depois você amarra o joio em primeiro lugar, atalha, amarra e queima. Bem semelhante àquela parábola das bodas, em que amarrar e atai o homem que estava sem a túnica nupcial e joga nas trevas exteriores. Então, é a verdade que vai chegar no seu tempo. Está chegando, a gente está em meio a essa ceifa. A gente está na época de ceifar, em que muitas verdades virão à tona. Muitas dessas verdades virão esclarecer a todos. E esses que se julgaram o dono da verdade, eles vão ter que ceder, ou serão amarrados e jogados nas trevas exteriores. Porque não compreenderam, deturparam tudo isso, todas essas verdades. É o que estamos fazendo, aí escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda a luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio e o malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito de fraternidade, único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Aí você vê homens matando crianças, invadindo uma outra nação, trucidando em nome de Deus, botando Deus no meio dessas arbitrariedades todas. É o fim dos tempos, é a separação do joio do trigo. Alguma pergunta a mais? Muito bom, né? Muito bom. Nós temos 10 minutos, a hora passou rápido. Quer ver a parábola do grão de mostarda? Não, ainda não. Pode terminar. Sim.
É. É verdade. Ó, esse conjunto, a gente deixa para outro estudo, esse conjunto de parábolas, a parábola da rede, a parábola do grão de mostarda, da pérola, é um conjunto de parábolas que tem o mesmo significado. A gente vai ver, é muito boa. Com essa tranquilidade a gente vai vendo, a gente viaja, né? E com o raciocínio do nosso Caibá. Tem o último parágrafo. Já leu? Você Eu leu? que li. Não escutei, não. Então pode ler de novo. Ela não viu, ela não leu, pode ler. É que aqui no último parágrafo, para gente que entende, vê, é o que estamos fazendo. E estes escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo. Que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio malfazejo, que ele diz que isso não é o fim, que o que acontece, o que a gente ensina é que a gente falar com toda a verdade das verdades do Cristo para as pessoas, sem ter medo, que é o que os Espíritos sempre nos falam, sem ter medo de falar do Cristo, que é como dando um exemplo de queimar lá o joio, esperar ele crescer, cortar ele, juntar e queimar. Ele fala que a gente tem que seguir. Porque o Carmen, a Adilane falou que tem que esperar o joio crescer, é isso mesmo. Porque quando ele é pequenininho ele é igual, não dá para diferenciar. Por isso que o cultivador da terra quer que a gente arranque tudo. Não, deixa crescer. Porque senão você arranca tudo, o joio e o trigo. Ele só vai ser diferente quando ele cresce. Também. Aí tem um leque de interpretação. O Caibá está trazendo uma interpretação para a gente bem lúcida, bem clara, né? Então vamos fazer a nossa prece? Deu 1 hora, parece que deu 10 minutos, né? Então mais uma vez, avisando quem nos ouve agora em casa, que hoje, no quarto domingo, todo quarto domingo não teremos o estudo do Memória de um Suicida, devido a compromissos fora da casa, que nós assumimos. Então vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos, agradecemos aos guias da nossa casa de amor, ao altivo, à coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Agradecemos a Deus acima de tudo. Obrigado, Caibá. Obrigado, Lourdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho. Em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso irmão Caibá Schutter. Que assim seja.